Olá, na aula de hoje a gente vai conversar sobre como embutir na análise sintática e na construção da árvore sintática a precedência e a associatividade dos operadores. Vamos dar uma olhada nisso então. Bom, se a gente olhar para essa gramática que está aqui e tentar reconhecer a seguinte expressão, x mais y vezes z. Se a gente olhar para essa gramática que está aqui, a gente vai notar que ela é ambígua. Por quê? Porque eu poderia, para reconhecer essa expressão, tanto começar expandindo a soma quanto a multiplicação, né? Mas a gente sabe que a gente constrói a árvore sintática embutindo a precedência e a associatividade das operações. Ou seja, o que tem menor prioridade vai mais acima e o que tem maior prioridade vai mais embaixo. Então, o correto para construir a árvore sintática para essa expressão aqui seria começar pelo que tem menor prioridade, ou seja, eu começaria em cima com a soma, né? Uma soma do x com a multiplicação entre o y e o z. Mas usando essa gramática que está aqui, eu poderia ter começado com a multiplicação e colocado a soma mais à esquerda, né, dessa multiplicação. Bom, uma maneira de resolver isso é embutir a prioridade e a associatividade das operações na própria gramática. A ideia é que eu crie níveis para minha gramática e coloque o que tem menor prioridade mais acima e o que tem maior prioridade mais abaixo. A associatividade ela pode ser embutida também através da recursão. Essa recursão à esquerda aqui, ela me indica que a soma ela é associativa para a esquerda. Se eu fizesse a recursão mais à direita, né, então significaria que o meu operador é associativo para a direita. Mas notem que fazer isso torna a gramática muito mais complicada, né? Imagina se eu estivesse fazendo uma análise descendente, eu teria que eliminar essas recursões à esquerda, então a gramática ficaria muito mais complicada. Uma outra solução é usar um tipo de análise que já tenha a precedência embutida no próprio processo de análise. Por exemplo, as ferramentas geradoras automáticas de parsers, elas me deixam especificar uma gramática dessa forma e especificar em separado a associatividade e a prioridade das operações, e ele já me gera um analisador que respeita essas regras de prioridade e associatividade. Então, na aula de hoje, eu quero dar uma olhada num exemplo desse tipo de análise. A gente vai ver uma análise bottom-up, que usa o método empilhar e reduzir, que a gente viu na aula passada. Só que esse método ele decide quando empilhar e reduzir baseado numa tabela de precedência de operadores. Então, toda vez que ele tiver que fazer alguma ação, esse analisador vai consultar essa tabela de precedência, que baseado na precedência e na associatividade das operações, vai decidir quando a análise deve empilhar ou deve reduzir. Bom, o exemplo que a gente vai trabalhar é essa gramática que está aqui. Essa é uma gramática de operadores lógicos. Ele leva em consideração que o ou tem menor prioridade que o and e que ambas as operações são associativas para a esquerda. Essas prioridades e associatividades elas estão embutidas nessa tabela que está aqui do lado. Como essa tabela é usada, né? Aqui estão os possíveis terminais que podem estar mais ao topo da pilha de análise, empilhar e reduzir. E no topo aqui estão os possíveis terminais que podem estar sob o cabeçote de leitura, que estão lá na entrada, né? Então a jogada é assim, se eu cruzar na minha tabela e o terminal que está mais ao topo da minha pilha com o terminal que está no topo da minha entrada e a relação resultante for a menor, então isso significa que a análise deve empilhar. Se eu cruzar
o terminal que está mais ao topo da pilha com o terminal que está na entrada e a relação que der é a maior, então o que eu tenho que fazer é reduzir. Vamos dar uma olhada num exemplo, então. Então aqui está a minha gramática, aqui está a tabela de precedência de operadores e aqui está a análise empilhar e reduzir. Lembrando então, na análise empilhar e reduzir, eu começo com a pilha vazia, só com o caractere de demarcação de final de arquivo. Eu tenho a minha entrada e a minha jogada é que eu vou empilhando e reduzindo até a minha entrada ficar vazia e até eu chegar no não terminal inicial da minha gramática, né? Como a análise é bottom-up, eu estou partindo lá das folhas e indo em direção à primeira regra da minha gramática. Bom, então, começando então a análise, a minha pilha contém final de arquivo e a minha entrada é essa aqui. Se eu cruzar na minha tabela o terminal que está mais ao topo da minha pilha com o terminal que está no topo da entrada, ou seja, final de arquivo com ID, a relação que eu obtenho é essa aqui. Essa relação, conforme a gente viu antes, né? Essa relação ela significa empilhar. Então o que eu tenho que fazer agora é empilhar. Ou seja, tirei o ID que estava no topo da entrada e coloquei esse ID no topo da minha pilha. Agora, ó, eu vou cruzar o que está no topo da pilha com o que está no topo da entrada, ID com o ou, vou obter essa relação aqui. Essa relação de maior é a relação de reduzir. O que eu reduzo, né? Na análise bottom-up, o que eu tenho que reduzir é o lado direito da minha regra de produção para o não terminal correspondente. Então eu vou reduzir esse ID que está no topo da minha pilha para o não terminal correspondente, que é o E. Agora notem que esse E, ele não tá, né? Eu não tenho como cruzar ele aqui. Eu sempre cruzo o terminal mais ao topo da minha pilha. O terminal mais ao topo da minha pilha, ou seja, o único terminal que eu tenho na minha pilha é o final de arquivo. Então eu tenho que cruzar final de arquivo com ou. Se eu cruzar final de arquivo com ou, eu vou obter essa relação aqui, que é a relação de empilhar. Então, passei o ou para o topo da minha pilha. Agora eu vou cruzar o ou com o ID que está no topo da minha pilha, ou com o ID. A relação é essa, que é a relação de empilhar. Então, passei o ID para o topo da pilha. Agora eu cruzo ID com end. Se eu cruzar ID com end, eu vou obter essa relação, que é a relação de reduzir. O que eu vou reduzir? O ID para o E, para o Ezão. Então agora eu vou ter isso aqui no topo da minha pilha. Notem, agora é um passo importante que a gente vai notar a importância dessa análise. Se eu estivesse fazendo a mesma análise que eu fiz na aula passada, agora eu iria reduzir, né? Porque notem que aqui no topo da minha pilha eu tenho esse lado direito da regra, eu poderia reduzir isso para o E. Mas notem que o ou ele tem menor prioridade, né? Então, olhando para a entrada inicial aqui, na verdade eu tenho que seguir a minha análise para primeiro reduzir esse end e depois reduzir esse ou que está aqui. Então, ao invés de mandar reduzir, se agora eu olhar, né, o terminal mais ao topo da pilha com o terminal no topo da entrada, se eu cruzar aqui o ou com esse end, eu vou obter essa relação aqui que me manda seguir empilhando, né? Então agora eu vou ter vou passar o end daqui para cá, ó. Então se eu cruzar o end com o ID, o end com o ID, eu vou obter essa relação, que é a relação que me manda empilhar. Agora eu tenho o ID, tem o final de arquivo aqui. Se eu cruzar ID com o final de arquivo, eu vou obter essa relação, que é a relação de reduzir. O que eu vou reduzir? Vou reduzir esse ID, né, para o Ezão correspondente. Então agora eu tenho essa expressão. Agora eu tenho isso aqui no topo da minha pilha. Se eu cruzar o end
com o final de arquivo, end com o final de arquivo, agora sim, né? Agora sim eu vou reduzir esse end para depois reduzir aquele ou, né? Então o que eu vou reduzir agora? Eu vou reduzir esse end, né? Para esse e correspondente, esse não terminal. Então agora, ó, eu reduzi isso aqui para isso aqui. E agora sim, ó, agora sim eu vou reduzir aquele ou. Se eu cruzar o ou com o final de arquivo, ou com o final de arquivo, eu obtenho essa relação que me manda reduzir. O que eu tenho agora? Ó, agora eu tenho no topo da minha pilha o símbolo inicial da minha gramática e a minha entrada está vazia. Ó. Se eu cruzar aqui final de arquivo com final de arquivo, significa aceita. Significa que eu aceitei aquela entrada, né, pelo meu parser, pelo meu analisador sintático. Se vocês olharem depois no slide, eu tenho uma explicação sobre como foi montada aquela tabela, né? Ele tem regras para montar aquelas relações para qualquer tipo de operador, baseado na precedência e na associatividade. E para os caracteres delimitadores comuns, né, ele já tem regras também já prontas para colocar na tabela. Então a gente pode montar a tabela para qualquer gramática de operadores. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.